Então vamos lá. Estamos iniciando aí mais uma aula passada aí grandona, falamos aí de associação de resistores. Eu e Gabriel, que está aqui comigo de novo nessa aula, estamos Sempre. fazendo aí a parte 4. E o que vocês precisam esperar da parte 4? A gente vai falar dos elementos de um circuito: amperímetro, voltímetro, fusível, disjuntor, terra, chave, curto-circuito. E a gente vai também trabalhar com capacitor. Na parte de capacitor, a gente vai falar da questão da carga e energia. E a gente vai dar uma pinceladinha, mas sem deduzir tanto, a parte da associação de capacitor em série e a parte de capacitor em paralelo. Mas, galerinha, para a galera que vai fazer Enem, a parte de capacitor, ela não é aquela parte, tipo assim, meu Deus, eu preciso saber, é essencial. Não é isso. Por quê? Só caiu 2 vezes. E quando caiu, caiu no PPL. Então, se a gente fosse seguir as estatísticas, você só precisaria se preocupar muito com capacitor se você caísse no Enem PPL. E aí, bem, Como acredito que não é o caso, como eu acredito que um jovem de 17 anos não vá fazer o Enem PPL, a questão é que você pode ficar de boa. E aí, por isso também a gente vai dar uma enxugada, assim, aquela enxugada na teoria do capacitor, só para tu saber o que é importante aqui. A gente não vai ver os princípios, como calcula a capacitância, e piriri, capacitor de carga paralela, placas planas e paralelas, piriri, pororó. Não. Aqui é papum, vamos ver e vamos aplicar para ver como funciona. Beleza? Só para tu esperar o que a gente vai fazer. A gente vai fazer a questão que eu considero, pelo menos, uma das mais difíceis do Enem. Enem 2013. Essa aí é boa. Essa questão é braba. Essa questão aí é legalzinha. Essa questão aqui ela é brabinha também. Ela tá para média difícil. Uhum. E vamos lá. Quais são os elementos de circuito que a gente tem aí? A gente tem aí os elementos de circuito que são amperímetro. Amperímetro, ele vai fazer o quê? Medir a corrente. Mede corrente. E para ele medir corrente, ele não pode dividir ela. Ele não Uhum. pode fazer com que a corrente se divida. Então, o amperímetro a gente já tem aí, ó, que ele vai ser colocado o quê? Ele é Em colocado série. em série dentro do teu circuito. Só que para ele ser colocado em série no teu circuito, tá? E para a galerinha que quer saber o que é um amperímetro, a representação dele é assim, ó. E aí, para a gente poder saber como que é a representação desse amperímetro, tá aqui. E pensa no seguinte, se ele mede a corrente, ele é colocado em série, né? Vamos supor aqui que eu tenho uma lâmpada e um amperímetro. Você não quer, quando você coloca o amperímetro, afetar o brilho dessa lâmpada. Você quer que ela continue brilhando como ela sempre brilhou. Assim como a menina que você gosta, ela tem que continuar brilhando como sempre brilhou. Então, Gabriel já fica assim, socorro, Deus. Então, esse cara aqui, ele pode ter algum tipo de interferência? Não. A interferência dele é zero, então a resistência de um amperímetro ideal é zero. Então, pensando nessa situação, a gente tem aí que o amperímetro, né? Eu vou deixar só o desenhozinho aqui, que ficou bonitinho. A gente tem aí que o amperímetro ideal, ele vai ter o quê? O Corrente. R É, do perdão, ideal resistência nula. é nula. Ah, Luiz, e se não for ideal? Aí ele vai se comportar como se fosse um resistorzinho. Ah, Luiz, mas como que Exatamente. eu faço para fazer as questões de amperímetro? Ué, cara, você não aprender a calcular já associação em série, paralelo, calcular corrente que passa nas coisas? É só você tratar o amperímetro como se fosse um resistor. Um resistor de resistência que vale quanto? Se ele for ideal, zero. Ah, e se não for ideal? Ué, não vai ser zero. Ah, mas quanto que vai valer? Não sei. A questão vai ter que te dar. Então, o método de resolução do amperímetro e voltímetro e outras coisas
continuam sendo iguais da associação em série paralela. Então, a gente não vai ficar fazendo assim a mesma questão. Pô, não precisa. Voltímetro. Voltímetro, ele é esse carinha aqui, ó. É um V, né? Voltímetro. Voltímetro mede volt. E aí ele precisa estar associado, né? Ele precisa pegar os pontos de potencial. Para você poder, por exemplo, pegar aqui uma lâmpada e você poder medir os pontos de potencial dessa lâmpada, uma pata do voltímetro tem que estar aqui e uma pata do voltímetro tem que estar do outro lado. Porque aqui vai marcar um potencial X, aqui vai marcar um potencial Y. E aí, quando você conecta o voltímetro, a gente vê o que? Ele tem que ficar como? Em paralelo. Então, ele é o quê? Ele mede DDP, né? Ele é o Sim, voltímetro, mede os volts, e ele é colocado em paralelo. exatamente. Mas pelo fato do amperímetro, né? O amperímetro ele também não quer interferir o brilho da lampadinha. Ah, a lampadinha está brilhando aqui, tá passando corrente por ela. Só que quando você coloca em paralelo, a corrente vem por aqui também. Ah, Luiz, então um voltímetro tem que ter a resistência zero, que nem um Sim. amperímetro. Não, 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 não. Por quê? Porque se tu bota a resistência zero aqui, a corrente vai passar majoritariamente Pelo aparelho. pela parte de cima, se a resistência for zero. E aí, essa lâmpada, né, como ela recebe menos corrente, ela acaba brilhando menos. E se ela brilha menos, a gente tem aí o quê? A gente tem aí um problema, né? Então, esse voltímetro ele tem que ter uma resistência muito grande. Quando eu falo muito grande, né, eu estou falando de uma resistência que, idealmente falando, no mundo dos planos, né, no mundo utópico ideal, a resistência de um, de um voltímetro ideal, ela vai tender para o infinito. Luiz, como assim tender para o infinito? Significa que ela é muito grande, cara. Ela é muito grande comparada ao valor da resistência do teu circuito. Ela é muito maior. E aí, vai passar até um pouquinho de corrente, mas é quase nada. Então, quase não atrapalha no brilho, é imperceptível essa atrapalhadinha que o voltímetro dá na vida real, beleza? O amperímetro, ele também na vida real, ele tem uma resistênciazinha. Só que essa resistência ela é tão baixinha, que não atrapalha o brilhinho da lâmpada, beleza? Voltímetro, então, mede voltagem, é colocado em paralelo. Para perguntas, vias de perguntas, idealmente falando, a resistência dele é infinita. Por mais que matematicamente isso não seja certo. E amperímetro, resistência ideal zero, é colocado em série e mede corrente. Exatamente. Fusível e disjuntor. Fusível, né? Fusível é uma paradinha meio assim, ó. Ele vai ter um Tem, filamentozinho. tem as listrinhas. Eu tenho umas listinhas aqui, uns filamentozinhos aqui. Nele, Uhum. né? Tipo não é uma lâmpada, não, mas ele tem um filamento. Deixa eu ver aqui, que eu posso estar como? Viajando na batatinha. Porque a gente já tá aí gravando algumas horinhas aí e o meu cerebrinho já tá derretido. Mas o que que é o fusível? O fusível aí tem um fiozinho mesmo. Não é? Tô de brincadeira, não. Esse aqui eu peguei, ó. De onde que eu peguei mesmo essa imagem aqui? Deixa eu pegar aqui, ó. Peguei do Vendas em Estoque do Termo Online. Para quem quer comprar um fusível, esse é o fusível do Termo Online aí, ó. Pra quem quiser proteger o circuito, tá Para aí, quem quiser fusível. proteger o circuito, isso aqui é um fusívelzinho. O fusívelzinho, né? Ele, quando passa uma corrente muito grande, a gente sabe que acontece efeito Joule, né? O negócio vai aquecendo. Só que a grande jogada de entender o fusível é a seguinte: ao mesmo tempo que o negócio vai aquecendo, ele vai liberando calor. Então, existe uma taxa de resfriamento, porque ele vai perdendo calor para o meio, vai tendo uma taxa de aquecimento. Aquecimento. O lance daqui é que quando vai aquecendo, vai ter uma hora que o material que compõe esse fusível, ele atinge o ponto de fusão e ele derrete.
E aí, quando derrete, né? O circuito fica bloqueado, dá uma derretidinha aqui, bloqueou, não passa mais corrente. Então, o fusível ele serve para limitar a quantidade máxima de corrente que passa por aqui. O fusível limita a quantidade máxima de corrente elétrica que passa por um circuito. Então, por exemplo, a tua casa varia, né? Vamos pensar que a tua casa ela tem o seguinte, você mede a corrente total que passa pela tua casa, bate 42 amperes, né? Quando você liga tudo. E aí você tem um fusível de 45 e um de 40. Qual que você compra para tua casa? Aí tu vai falar assim para mim, Luiz, eu compro de 40. Não, né? Por que isso não pode acontecer? Porque você pode até comprar e a tua casa até funcionar, mas no dia que tu precisar usar ao máximo tua casa, tu queima esse fusível. Exatamente. Aí vai dar ruim. O fusível ele serve para proteger assim, a rede de tensão deu problema, tá vindo uma corrente de 80 amperes, matadora. Aí beleza, o fusível bloqueia, mas pô, uma diferença pequena de corrente, uma variação percentual pequena, não vai afetar tanto assim. Então, o ideal é comprar um circuito que é um fusível, não um circuito, não, um fusível, pô, que ele tenha um valor maior do que o máximo permitido, né? Um pouquinho maior que o máximo permitido. Luiz, mas tem de 42 amperes. Compra? Compra, então. Compra. Se tu achou o valor certinho, compra. E tem o disjuntor. O disjuntor, deixa eu pegar aqui um exemplo. Eu vou pegar aqui uma imagem, Gabriel, para a galera saber o que é um disjuntor. Eu sei que a galera já sabe, mais ou menos. Mas eu vou tentar ver aqui, ó. Grosso modo, talvez eu possa dizer que o disjuntor é o fusível plus. Pô, ele é um fusível muito plus. Ele é um fusível muito plus. E nós estamos aí em parceria com a Brasil Escola, pegando aí mais imagens aí, ó. E no fundo você está escutando alguém batendo com um martelo. Não sei quem, mas estavam batendo com o martelo até agora há pouco. Esse aqui é um fusível, tá? Um fusível não. Se aqui for um fusível, deu ruim já. Esse Caraca, aqui é um disjuntor, um pouquinho mais complexo. Mas eu gosto muito também de uma imagem, Gabriel, que eu vou pegar aqui, que é a imagem do Portal do Eletricista. Eu acho que é o nome? Não sei se é Portal do Eletricista, acertei de prima, tá? É uma imagem que ela parece meio feia, mas ela é uma imagem boa. Pô, não, ela é feia, mas ela é boa. E aí, ó, vou botar aqui pra galera poder ver, né, as outras opções do fusível. o corte lateral do disjuntor. Do disjuntor, exatamente. Deixa eu botar aqui o link para a galera poder consultar. Inclusive, é um link super legal que ele explica aqui, né? O disjuntor termomagnético, para que serve. Aí tem um textinho aqui legal para você saber. É um textinho pequeno, vale a pena dar uma lida. Então, vão lá no portal do eletricista, dar uma consultadinha. E vamos lá. Qual é a ideia daqui? O disjuntor, ele vai ter uma lâmina bimetálica. Pra galerinha que não sabe o que é uma lâmina bimetálica, é o seguinte, ó. A corrente elétrica vai passar por aqui, né? Uhum. Vai ter um resistor. Esse resistor limita a passagem de corrente elétrica, acontece efeito Joule, começa a aquecer. Aí é a mesma coisa, vai ter uma taxa de resfriamento desse resistor e uma taxa de aquecimento. Aí ele vai aquecendo e por condução faz o quê? Aquece a lâmina bimetálica. Lâmina bimetálica, para quem está perdido, é uma lâmina que se encurva na hora do aquecimento, porque ela é feita de dois metais. E aí acontece a dilatação, só que essa dilatação acontece o quê? Encurvadinha assim, ó. Aí, o que vai acontecer?
Essa lâmina bimetálica, quando aquece, ela faz assim, ó. Ela toca no naquele Ela negocinho. toca no pontinho aqui. E quando toca nesse pontinho aqui, você você causa aqui, né, um apagão da parada. Basicamente, o que Calma, vai calma. acontecer? O que vai acontecer aqui na parada? Você vai fazer com que a corrente deixe de passar pela tua casa. Esse é o final da história. É que eu tô olhando aqui pro desenho, mas eu nem li aqui a proposta da questão da Unesp. E aí eu fiquei assim, que são essas bolas ali? Pá, bonitinho, tem um negócio que gira. Mas enfim, o que vai acontecer é exatamente isso. A corrente deixa de percorrer a tua casa e aí ele desarma, né? E aí falta a luz dentro da tua casa. Aqui, nesse desenho, o bimetálico está aqui, né? Que é a lâmina bimetálica. E aqui é o contato entre as coisas que permite a passagem de corrente ou não. Esse aqui é, claro, um desenho mais complexo do disjuntor, mas o que a gente precisa entender é o seguinte: o disjuntor e o fusível eles servem para a mesma coisa. Só que o fusível, quando queima, você tem que jogar ele fora. O Uhum. fusível você só vai mexer na paletinha, né? Que tem que mexer na paletinha para cima e para baixo para mexer e permitir a passagem de corrente ou não. É claro que essa explicação aqui, se eu fosse botar todos os nomes, a função de cada coisa, na verdade, né, sendo bem respeitoso e sendo bem humilde, eu não tenho o conhecimento técnico de um eletricista para poder falar, né, de cordoalha, contato móvel, câmara de interrupção do arco. Nem sou um engenheiro eletricista, gente. Eu entendo o fenômeno e eu sei como funcionam as paradas. Mas, assim, dar detalhes do funcionamento do produto, aí, isso aí é para a galera da engenharia da produção, não. Da Da galera engenharia elétrica. elétrica, elétrica. Isso aí, Gabriel. Mas é isso. Fusível, então, e disjuntor limitam a quantidade de máxima de corrente elétrica que passa por um circuito. E agora Show a de gente bola. tem o terra e o coisa. O terra vai ser um fio que vai ser conectado aonde? Isso mesmo, um fio que vai ser conectado à terra. Muito bom. E aí, o que foi, Gabriel? E aí, para que serve esse carinha aqui? Ele serve para tirar, né, o excesso de cargas que tem um determinado corpo. Por exemplo, vamos imaginar que eu tenha um corpo que por algum motivo ele ficou eletrizado. Está tendo algum vazamento de corrente, alguma coisa está ficando carregada eletricamente porque estava passando uma corrente lá. Você bota um terra aqui e aí você faz com que esse acúmulo de corrente saia pelo terra, né? E fique de boa. Beleza? Então o terra serve para tirar a carga, deixar as coisas neutralizadas. E a gente vai admitir na prática que o terra vai ter sempre um potencial que vale 0 volts. Então o 0 volts no terra ele é verdade. Aonde que isso é aplicado, Gabriel? Você sabe? É aterramento de chuveiro, né? Aterramento de chuveiro para tu não ter a corrente passando ali pela, às vezes casa que tem mau aterramento, por exemplo, casa de praia. Aqui em Maricá acontece muito. A galera bota a mão para ligar o chuveiro, se tá com a Toma-choque, né? unha, a unha meio assim, ruída ou tá com uma feridinha, toma um choque Sim, por causa da correntezinha que passa. Se você faz um bom aterramento ali, isso não acontece. E aí, acontece também em para-raio, cara. sim. A parada do para-raio é o seguinte: aqui tá o prédio, né? Parece que esse aqui vai cair um pouco. Aí o para-raio tá aqui. Esse para-raio ele é conectado com a terra. Por que vai acontecer? Bateu o raio aqui, o que acontece? Dissipa. Dissipa. Por quê? A corrente vai vir toda para aqui, ó. Pum. Uhum. Aí tem uma questão do Enem, que é a questão da cerca, né? A gente
Já viu essa questão de aterrar a cerca? Acho que já. Tem uma questão que fala sobre isso, deixa eu pegar aqui. E vamos lá, depois da gente dar uma procurada aqui, achamos a questão que a gente queria falar sobre aterramento, que é a questão do Enem 2019, fala pra gente o seguinte: redes de alta tensão para transmissão de energia elétrica geram um campo magnético variável o suficiente para induzir corrente elétrica no arame das cercas. Tanto os animais quanto os funcionários das propriedades rurais ou das concessionárias de energia devem tomar muito cuidado ao se aproximar de uma cerca enquanto estiver próximo a uma rede de alta tensão, pois se tocarem no arame da cerca poderão tomar um choque elétrico. Então, o que ele está dizendo? Ó, tem uma rede de alta tensão passando. Aí tem uma cerca aqui embaixo. Ele está dizendo que essa cerca aqui, pelo fato de ter uma corrente elétrica aqui passando, vai poder acabar induzindo uma corrente elétrica aqui, mesmo que seja mínima. E o que você faz para evitar que essa corrente elétrica fique aqui, né, e não virar uma cerca elétrica? Você pega o fio e aterra. Você bota um fio aqui para aterrar a parada. E quando você aterra aqui, você descarrega essa cerca que ficou eletrificada. Então ele fala assim, ó, para minimizar esse problema, deve-se fazer o quê? Aterramento dos arames da cerca? Parece uma boa. Uhum. Acrescentar fusível de segurança? O fusível ele só serve para limitar a passagem de corrente, né? Exatamente. Mas vai ter corrente, você não vai deseletrificar o negócio. Realizar aterramento na rede de alta tensão. Olha que coisa genial. Você está lá, tem uma rede de alta tensão, né, transmitindo Você para a cidade inteira, você vai lá e aterra aquela parada lá, e você corta a luz daquela a luz de cidade. todo mundo. Instalar fuzil de segurança na rede de alta tensão? Com certeza. Que aí você, pô, se a rede precisar mandar mais para a cidade, o fusível queima, tem que chegar um mal técnico lá, né? Isso aí deve ter sido o que aconteceu no Brasil recentemente. Teve um caso aí, não sei se a galera lembra, que faltou luz na metade do Brasil nesses dias aí. Deve ter sido isso. Alguém deve ter colocado um fusível no meio de uma rede de alta tensão até achar esse fusível aí. O Brasil ficou sem luz. Foi isso que Meteram aconteceu, tá lá o explicado. fus ligaram a hidrelétrica no fusível e aí queimou o É, fusível. essa ideia. Utilizar fios encapados com isolante na rede de alta tensão. Não, realmente, o fio de cobre é liso, assim, né? A gente vê os fios de cobre solto aqui, assim, ó. Solto. Né? É assim que fica. O pombo já chega como? Pisando no cobre. Exatamente. Pelo amor de Deus, né, gente? Gabarito, letra A. Não tem jeito. E aí, aproveitando, né, como a gente falou de voltímetro e amperímetro, fusível, disjuntor, a gente vai falar aqui, ó, dessa paradinha aqui, que é como que eu conecto o amperímetro e o voltímetro. E aí ele fala nessa questão o seguinte, ó, vou dar até um zoomzinho a mais. Jogar a questão pro ladinho aqui. Pronto, show de bola. Baterias são dispositivos que acumulam energia e que estão presentes em inúmeros aparelhos portáteis. Uma bateria ideal não possui resistência interna. Entretanto, as baterias reais apresentam resistência interna, disponibilizando uma tensão efetiva inferior à sua tensão nominal E. Uma vez que se sabe o valor da tensão nominal da bateria, determina-se sua carga pelo conhecimento da corrente I quando está conectada a um circuito de resistência R e tensão efetiva e lá, lá, lá. Da posse de um voltímetro e um amperímetro e de um resistor R, a configuração adequada para avaliar a carga da bateria vale quanto? Vamos lá. Foca, esquece a resistência R. Resistência R, ela tem que estar em série com quem? Com o amperímetro. E o voltímetro tem que estar em paralelo com todo mundo do sistema. Exatamente. Então, olha só, na opção A, parece uma boa opção. O voltímetro está em paralelo com a galera aqui, ó, com essa galera. O amperímetro está em série com a resistência teste, me parece uma boa opção. Vamos guardar ela. Aqui é o complexo de Chernobyl está instalado exatamente aqui. Amperímetro ligado em série com voltímetro. Aí aqui tem uma coisa de resistência zero, em A outra de série com resistência infinita. é infinito. Resistência vem com Somos. tudo e trava do nada. A corrente vem aqui,
Esse cara aqui ele é jogado fora, né, ele não Exatamente. funciona, porque não vai marcar corrente nenhuma. Então, letra B também não rola. Também não, ela não rola inicialmente. Aqui, como a resistência aqui é muito grande, a gente não vai passar corrente Corrente. por aqui. E esse amperímetro ele tem uma resistência zero, pelo contrário, vai passar muita coisa por aqui. A gente vai causar aquilo que a gente vai chamar de curto-circuito. Curto-circuito, exatamente. Vou falar para vocês o que é curto-circuito. Aqui, pô, também, né, amperímetro do lado de voltímetro, todo mundo insere, né, esse aqui é o todo mundo tá carente, né, vamos ficar aqui todo mundo junto. E aqui o amperímetro tá em paralelo, não pode. Gabarito então, letra A, vamos falar de curto-circuitos. Ah, falta a chave, né. Outra Mas chave que chave é a o gente chegou nosso até a falar famoso um pouquinho, né. interruptor, né. A gente Interruptor. até demonstrou no PET. A gente chegou a mostrar chegamos a mostrar no FET? Isso aí eu não lembro não. Do FET a gente não chegou a mostrar não. Mas eu até montei, galera, para vocês, ó, agora que o Gabriel citou, eu posso até falar. Eu fiz um circuito aqui com a chavezinha, ó, que permite a passagem ou a corrente aqui. E aqui é legal a gente ver, né, a comparação. Lembra que a gente falou que a associação em paralelo ela é uma associação Independente. independente uma da outra. Então, olha só, aqui a associação em série, comparando com a em paralelo, a gente vê que ela brilha menos do que a em paralelo, né? Uma associação que está aqui em paralelo em série com essas duas. E, Exatamente. e aí, a gente tem aí uma associação que a gente chama de mista, e aqui a chavezinha. Como essa corrente, ó, essa chave influencia só na parte de cima do sistema, observa que o sistema de baixo ele fica inalterado, porque ele independe do de cima. Essa é a principal característica de uma associação em paralelo. Vamos lá, então. Voltando aqui, a gente pode falar de curto-circuito. E eu vou falar de curto-circuito já já. Isso aqui são outras questões de fusível. Eu vou fazer o seguinte: jogar elas um pouquinho mais para baixo para a gente poder resolver daqui a pouco. Mas curto-circuito é o seguinte: você tem aqui uma resistência, você tem aqui uma bateria e você tem aqui um fio que foi conectado a mais. O que vai acontecer? Vamos lá. Quando a gente vai fazer a análise dos pontos de potencial, aqui vai ser, por exemplo, A, aqui vai ser A, Vai ser A. aqui vai ser A. Aí o potencial vem para cá, a gente sempre dá prioridade para os caminhos sem resistência. Aqui vai ser A, aqui vai ser A e aqui vai ser A. Você causa um curto-circuito, é como se você estivesse ligando positivo no negativo. Você faz um aumento intenso, muito grande, do valor da corrente elétrica. E o mais importante é o seguinte: esse cara aqui nem liga, na verdade, esse cara aqui nem liga, né? Porque não tem diferença de potencial, né? A diferença de potencial entre A e A vai ser quanto? Vai ser zero. Então, esse camarada aqui, ele não recebe corrente. Beleza? Então, a corrente aqui vai ser zero. Por que a corrente vai ser zero? Porque a corrente não passa por ali. Agora, pensando num circuito mais complexo, né? Vamos pensar que a gente tem aqui um circuito mais complexo, com outras resistências. E a gente tem isso aqui, ó, uma resistência. E aí a gente tem um fio aqui. E aí a gente tem outra resistência aqui. O que vai acontecer? Aqui, esses pontos de potencial são iguais. Significa dizer que aqui por baixo, a corrente que passa é zero, não passa corrente nenhuma. Em outras palavras, a corrente, quando chegar aqui, ó, a gente pode interpretar que ela faz o caminho de cima. E aí esse cara faz o quê? Não funciona. Beleza? De Uhum. boa? Curto-circuito. Dava até pra gente montar no FET. Mas isso aqui, como é uma coisa que a gente já vem trabalhando, o sentido da corrente, eu te recomendo agora você montar o seu próprio circuito e ver se você consegue fazer um curto-circuito. E aí você escreve nos comentários para ver se funcionou ou não.
O curto-circuito, ele é explicado porque a diferença de potencial aqui é zero, Gabriel. E aí, por isso, a corrente é zero. O que garante isso? A relação. U igual a U R igual a vezes RI. I, A equação fundamental da eletrodinâmica. da eletrodinâmica. E aí, vamos lá. Estamos aí com algumas questões, 3 questõezinhas, e depois a gente vai falar de capacitor, né? Olha o capacitor escondido aqui, ó. Vou jogar aqui um pouco mais para baixo, para a gente poder falar de capacitor bem enxugadinho e fazer as questões de capacitor depois. Primeira questão aí que a gente vai... Na verdade, não é a primeira, né? A gente já fez aí duas. Já fez um molde de questões. A gente tá aí com mais uma questãozinha aí para a gente praticar e ver como funciona o fusível, né? Fusível é um dispositivo de proteção contra a sobrecorrente em circuitos, quando a corrente que passa por esse componente elétrico é maior que a sua corrente nominal, o fusível queima. Dessa forma, evita que a corrente elevada danifique os aparelhos do circuito. Suponha que o circuito elétrico mostrado seja alimentado por uma fonte de tensão U e que o fusível suporte uma corrente de 500 mA. Qual é o máximo da valor de tensão para que o fusível não queime? Vamos lá. A gente sabe que aqui, ó, tá passando, né? Tem que passar no máximo 500 mA, porque é o valor que o fusível suporta. E quanto que é 500 mA? Faz aí pra gente, Gabriel. 500 mA para passar para ampere, eu tenho que fazer o quê? Dividir por 1000. Dividir por 1000. Então a gente vai ter aí, ó, meio ampere. Uhum. Dividido por 1000, a gente tem aí meio ampere. E aí, observa o seguinte, você tem uma associação, se a gente for olhar os pontos de potencial, aqui vale quanto? A. E aqui vale, por exemplo, B. Aqui vale B, aqui vale A. A. Aqui vale A. E aqui vale B. Concorda? Olha só, esse bloco aqui, ele tem a mesma diferença de potencial do que o bloco de baixo, Exatamente. por conta do ponto de potencial. Só que a gente não tem muitas informações sobre o bloco de cima. Só que tanto o bloco de cima quanto o bloco de baixo vai nos dar a diferença de potencial AB, que a gente procura, que é a da bateria. Então, o que a gente pode fazer? Essa parte de cima do circuito, ela não precisa estar ali. Ela não serve para nada. Então, o ideal para você mexer nesse circuito é você apagar a parte de cima. E aí, se você apagar essa parte de cima aí, fica até um pouco mais fácil de você ver o circuito, ó. Tô dando uma apagada aqui de leve. E aí, vê se o negócio não fica um pouco mais simples de se ver. Ficou um pouco mais simples, né? A gente tem uma associação em quê? Mista. Esses dois caras estão em paralelo com esse cara que está em quê? Em série. Aí, vamos lá. Tu tem resistência, tu tem corrente, tu calcula DDP. DDP é U igual a RI. U vale... É o que a gente quer descobrir. É o que a gente quer. 120 é o R. E o I E o vale I é meio. 0,5. Que vai dar 60 volts. Só que esse cara está em paralelo com esse cara aqui de baixo, né? E Uhum. pelo fato dele estar em paralelo com esse cara aqui de baixo, vai dar quanto? 60 volts também. Se eu tenho a resistência desse cara que vale 60 e a voltagem que vale 60, a gente pode descobrir a corrente que passa por ali. U igual a RI. O U vale 60, o R vale 60, o I a gente descobre. Fazendo a continha, você descobre que o I vale 1 ampere. Então, tu sabe que, ó, passa meio por aqui por cima, passa 1 por baixo, então vai passar 1,5 ampere por aqui. E aí, para calcular a DDP, a gente vai usar o igual a RI de novo, né? A DDP dessa parte. Por que eu vou querer calcular isso? Porque eu sei que essas duas partes em série, elas dividem em DDP. Calculando a DDP total, a gente acha o valor de U. Vamos lá. O R vale quanto? 40. O I vale 1,5. Fazendo a continha, a gente encontra 60 volts. Então, você tem que a parte da direita do sistema gasta 60 volts.
A parte da esquerda, né, essa parte em série, também gasta 60 volts, tá? E assim, não é para tu somar 60 com 60 da parte esquerda. Tu tem que só entender que a DBP da parte esquerda é uma só. É 60 pro cara de cima, é É. 60 pro cara de baixo e é 60 total. Somando Então não. esses 60 com esses 60, vai dar 120, 20, porque a gente está somando. exatamente. Essa aqui é mais de boazinha, Gabriel. O pessoal só tem que tomar cuidado ali no que vai somar cada um, né? No que vai somar, exatamente. Vamos lá para a questão do Enem PPL 2014, que fala para a gente o seguinte. A gente tem aí, de novo, fusíveis são dispositivos de proteção de um circuito elétrico sensíveis ao excesso de corrente, e os modelos mais simples consistem em um filamento metálico de baixo ponto de fusão, que se funde quando a corrente ultrapassa um determinado valor, evitando que as demais partes do circuito sejam danificadas. A figura mostra o diagrama de um circuito em que o fusível F protege um resistor de 12 ohm, uma lâmpada de 6 watts e um alto-falante que percorre 1 ampere. Sabendo que esse fusível foi projetado para trabalhar com uma corrente de até 20% maior que a corrente nominal, que atravessa esse circuito, qual é o valor em amperes da corrente máxima que o fusível permite passar. Vamos lá, então. A gente sabe que isso aqui é uma associação em quê? Paralelo. E Sim, aqui tem um terra, né? Aqui é 0 volts. Se aqui é 0 volts, aqui é quanto? 0 volts. E aqui é 0. E aqui é 0. Todo mundo está na mesma Exatamente. potencial que vale 0. Aqui vale quanto? 12. Aqui vale 12. 12 e 12. O fusível não tem resistência, então ele não atrapalha a diferença de potencial. Vamos lá, vamos calcular então a corrente elétrica. Por quê, Luiz? Porque eu quero saber qual é o valor da corrente que vai passar pelo fusível. Aqui, diferença de potencial vale 12. 12 menos 0 é 12. Então a gente vai ter U igual a R vezes I. O U vale 12, o R vale 12 e o I a gente quer descobrir. O I vale 1 ampere. Aqui então passa 1 ampere. Aqui passa 1 ampere, já deu pra gente. E quanto que passa pela lâmpada? O que vai passar pela lâmpada, a gente pode calcular como π, né? O valor de I eu quero descobrir. A potência da lâmpada é 6. E o U vai ser A 12. DDP, sim. Então o I vai ser quanto? Meio, se a gente fizer a conta. Uhum. Olha só, passa 1, passa meio e passa 1 também. Ao todo chega a quanto? 2,5. É a soma de todo mundo. 1 mais 1, 2, mais meio, 2,5. Só que o fusível trabalha com um valor 20% maior. Você nem precisa se preocupar. Qual é o valor maior que 2,5 que a gente tem aqui? 3, Só né? 3. Você pode calcular também, mas tem que dar 3 amperes a resposta. Se você fizer o cálculo, você vai achar esse resultado. E aí a gente vai ter aí a questãozinha Calma que eu que essa considero. aí. Vocês têm até que respirar um pouco antes. Calma. Essa aí, Aquece. Fica um pouco. essa vai ser do balacobaco, mané. Essa vai ser Essa batuta. vai ser batuta fazer isso aqui. Vamos lá. Para medir temperatura é fundamental que muitas aplicações e apresentar a leitura dos mostradores digitais é bastante prático. O seu funcionamento é baseado na correspondência entre valores de temperatura e de diferença de potencial elétrico. Por exemplo, podemos usar o circuito elétrico apresentado no qual o elemento do sensor de temperatura ocupa um dos braços do circuito e a dependência da resistência com a temperatura é conhecida. Legal, bacana, muito bom. Falou muito e não falou nada. Para um valor de temperatura onde a resistência é 100, a leitura apresentada pelo voltímetro vale quanto? Vamos lá. Aqui ele deu um terra, né? 0 volt. Aqui 0 0 volts. volt. Aqui 10 volts. e aqui 10 volts.
o voltímetro ele tem resistência que tendendo a infinito, né? Uhum. Então vai passar corrente por ele? Não. Não. Por quê? Porque ele é um cara que tem resistência muito alta. Então a corrente quando chega aqui, ela faz isso aqui, ó. Passou por aqui, passou por aqui, passou por aqui, passou por aqui. Vou calcular a REC da parte da esquerda com a REC da direita. REC da esquerda é só somar, gente. 470 com 100 vai dar 570. Essa é a REC da esquerda. E a REC da direita? A REC da direita é só a gente pegar e somar também. É 470 com... 590. Aqui é 120, eu tinha passado por cima. Vai dar 590. Beleza, somei a REC da esquerda e a REC da direita. Agora, como essas resistências são diferentes, a gente vai ter correntes diferentes passando por ali. Mesmo Exatamente. sabendo que entre os extremos a DDP é a mesma. E aí, como que a gente vai fazer? U igual a RI. E aí eu vou achar a corrente da esquerda e a corrente da direita. Para da esquerda, a gente vai ter que a diferença de potencial é 10. A resistência dessa parte da esquerda vale quanto? 570. 570 vezes o I da esquerda. Legal. E aí, faz o quê? Agora, se você isolar o I da esquerda, você vai encontrar um valor surpreendente que é 10 sobre 570. E isso vai dar 1 sobre 57 amperes. Luiz, faça essa divisão? Faz se você quiser. Eu não vou fazer, não. Vamos continuar com o I da direita agora. Para calcular a corrente que passa pela direita, a gente vai usar o quê? U igual a R vezes I. O U vale quanto? 10. O R vale 590. 590. O I, eu quero descobrir. I da direita. Fazendo a conta, você vai ter 10. Deixa eu dar uma diminuída na frente. Sobre 590. Isso é igual ao I da direita. Vai ficar 1 sobre 59, né? 1 sobre 59, exatamente, Gabriel. 1 E aí você 59 mus. pode calcular a DDP que esse cara vai gastar e a DDP que esse cara vai gastar. Por quê? Porque eu quero saber quanto que marca o voltímetro, quanto que vai marcar aqui, ó. Inclusive, isso aí dá um pano pra manga, sabe pra quê, Gabriel? Pra gente falar de ponte de Wheatstone. Ah, sim. A gente vai falar de ponte de Wheatstone. Mas deixa eu só terminar essa questão. O que a gente vai fazer aqui? Eu vou calcular o valor do ponto desse ponto aqui e desse ponto aqui. Sabendo que aqui tem 10 volts, eu vou ver quanto que esse cara come de DDP, né, gasta, e quanto que esse cara de 470 ele gasta. O que vai acontecer? Quando a gente tem, para que a gente calcular quanto que gasta, né, a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter que fazer U igual a R vezes I. U vai ser quanto? Vai ser o valor de R. Quanto que é o valor de R? 470. Vezes o I, que é 1 sobre 57. Então, isso vai dar 470 sobre 57. Até aí, de boa? Ok. O cérebro da gente já foi como? Pra Não. excluir. Não, olha só, a gente tá aqui seguindo firme. Vamos nessa. Vamos lá. Na direita, quanto que esse cara vai gastar? Mesma coisa, ó. A gente vai fazer, ó. U da direita vai ser igual a R vezes I. O R da direita, quanto que era mesmo? Já? 470 também. Peraí. É, O R da 500, é direita? 470. 470. É o R, ó. Ah, sim, sim. É porque eu 470. peguei a REC toda. Vai ficar 470 vezes 1 sobre 59. E aí você vai ter 470 sobre 59. Aí, uma coisa que é legal a gente falar é o seguinte. Pensa que esse cara aqui tinha 10 volts, certo? Pensa que esse cara tivesse gastado 2 volts. Qual era a conta que a gente ia fazer para descobrir quanto que sobrou nesse ponto? 10 menos? 10 menos 2. Ia dar 8. Ai, que legal, que bonitinho, né? Mas esse cara não gastou 2. Esse cara gastou, sabe quanto?
470 sobre 57. E esse cara da direita, ele gastou 470 sobre 59. Então, a diferença, para eu saber quanto que vai marcar esse potencial e quanto que vai marcar esse potencial, eu vou pegar 10 e diminuir desse valor. E aqui eu vou pegar 10 e diminuir desse outro valor. Então, esse valor aqui de potencial vai ser 10 menos 470 sobre 57. E aqui vai ser 470 sobre 59. Como eu quero saber quanto que marca o voltímetro vai ser o valor da perninha positiva menos o valor da perninha Negativo. negativa. Então, o DDP marcada pelo voltímetro vai ser o valor de um ponto, né, do ponto positivo. Eu vou escrever assim, ó, do potencial positivo menos o potencial negativo. Potencial positivo é 10 menos 470 sobre 57, menos o potencial negativo, que é 10 menos 470 sobre 59. O que a gente vai fazer aqui? Trocar o sinal de todo mundo dentro do parênteses, né? Uhum. Menos, aqui vai ficar menos, e aqui vai ficar mais, e aqui some o sinal de menos. E aqui eu já sumo com esse Sumo com esse parênteses daqui. parênteses. E aí, vamos lá, vou botar só de azulzinho pra galera ver, ó. Tu tem... É. Aqui tem o menos, né? Eu sumi com menos, mas beleza. Exatamente. Você trocou menos de cor e apagou ele. Saúde mental 10. 10 menos 10, 0. Aí tu vai ter 470 sobre 59 menos 470 sobre 57. Quem é maior aqui, Gabriel? 470 sobre 59 ou sobre 57? 57. Sobre 57, né? Quando o numerador é igual, quem tem o menor denominador é a maior fração. Então, tu tá diminuindo um número. Esses números são bem próximos? São, né? Sim, do lado. Vai dar 0, alguma coisa. Só que como esse número aqui ele é maior, Vai dar negativo. vai dar menos alguma coisa. E aí, menos 0,3, né? É a resposta daqui. Exato. E aí? Paulada. E aí isso vem, né? O conceito, a galera às vezes pode achar que aquilo aqui é uma ponte, né? E aí, tipo assim, pô, se isso aqui é uma ponte, quanto que. Não tinha que marcar 0 e tal? Não, a ponte de Wheatstone é o seguinte. Só para falar dela rapidinho. A ponte de Wheatstone, né? A gente estava aí na discussão para escrever certinho a ponte de Wheatstone e eu mostrar os formatos para vocês. A ponte de Wheatstone, ela pode ser de 2 formatos, né? O importante é você saber o seguinte: vai ter uma parada no meio dela. E aí ela pode ter esse formato aí meio clássico, quadradão, né? Ou esse formatinho aqui, que é o formatinho que a galera mais vê. Na verdade, esse aqui que é o clássico, né? Esse aqui é o clássico, que é o que aparece nas resoluções de problema. Mas isso aqui também é uma ponte. A ponte ela é composta basicamente de 5 elementos. Um elemento ele está exatamente no meio desses outros 4. Beleza? Tem um elemento central. Mas para ser uma ponte, você tem que respeitar uma regra muito clássica, que é o seguinte: a resistência cruzada, né? Imaginando que aqui seja 1, 2, aqui 3 e 4, a resistência cruzada dos resistores precisa ser o quê, Gabriel? Igual. Bom. E aí, a gente vai ter aí a condição para existir uma ponte. Tanto aqui, quanto nessas aqui. Então, o produto cruzado na ponte de Wheatstone tem que ser sempre igual. Aqui não era uma ponte. E por não ser uma ponte, porque como eu sei que não é uma ponte? Aqui é 470 e 120. Aqui é 470 e 100. Não pode. Aqui, esse produto igual não é... Esse produto cruzado não é igual. Então, vai ter alguma coisa acontecendo aqui no meio. Quando esse cara tem um produto igual, não passa nada pelo meio. E eu posso mostrar isso para vocês. Vamos imaginar o seguinte.
Eu vou imaginar uma situação que seja um produto cruzado, mas um produto cruzado fácil, tá? Vamos imaginar que aqui seja 10, aqui seja 20. Aqui seja 20 e aqui seja 10. 10. Esse aqui é um produto Perfeito. cruzado, produto cruzado. Vamos lá, então. Quando eu fizer o cálculo, vamos imaginar que tem aqui 100 de DDP vindo, né? Não vou usar 12 dessa vez. A corrente está vindo, aí a gente tem aqui 100 volts, 100 volts, 100 volts. Aqui vale quanto? 0 volts. Aqui vale 0 0 volts. volts. E E aqui também 0 volts. vale 0 volts. Vamos lá. O que a gente pode fazer aqui? Vamos pensar que aqui fosse um voltímetro, só para facilitar a nossa vida. Se ali fosse um voltímetro, não vai passar corrente pelo meio aqui, não vai ter uma passagem de corrente por aqui, então nada pode atrapalhar. Mas quanto que vai marcar esse voltímetro aí? Vamos ver. E aí, olha só. A resistência equivalente daqui é quanto, Gabriel, do lado esquerdo? Vai ficar 20. Vai ser 20. Do lado direito, 40. 40. Beleza, então eu posso calcular a REC do sistema inteiro, não posso? Como esses caras aqui estão em... Como que é que a gente fala? Em Em série. paralelo. Em Não, série calma aí. entre si e em paralelo Esse entre eles. aí. Esse aí. Exatamente. A gente vai fazer aí o produto pela soma, né? R1 vezes R2. R1 mais R2. A gente vai ter, então, 20 vezes 40 sobre 20 mais 40. Isso vai dar quanto aí? 800 sobre 800 sobre 60. 60. A gente calculou aí uma REC de 80 por 6. Ou 40 por 3, né? Uhum. Beleza. Fizemos isso. E se a gente sabe a REC, a gente sabe a corrente total. Sim. Mas não precisa saber a corrente total. A gente... Olha o mole que eu estou dando. Como eles estão em paralelo, são independentes entre si, a gente sabe a DDP que passa por aqui e a DDP que passa por aqui. É 100 nos dois casos. Sim. E a gente consegue calcular a corrente de forma mais fácil. Se aqui a resistência equivalente é 20 e a DDP é 100, quanto que passa a corrente por aqui, Gabriel? Peraí, como é que é? Repete, por favor, você falou muito Ó, rápido. a DDP aqui é 100 e a resistência equivalente é 20. Qual é a corrente que passa por aqui? Vai ser 5. Você vai usar o igual a RI de novo, né? Olha como o igual a RI é importante para Dedel. 100 é igual a 20 vezes I, logo I é 5. Né? Faz a conta aí com calma que tu vai ver que é 5. Sim, é 5 mesmo. E aqui, a resistência equivalente vai ser quanto? Vai ser 40. Legal. E aí, com isso, a gente vai calcular o U igual a RI aqui. Uhum. 100 igual a 40 vezes I. Então, o I aqui vai ser quanto? 2,5, né? Uhum. Agora, olha só. Se aqui tem 100 volts, né? Eu vou pegar agora, como esse circuito está embolado, eu vou botar ele do outro lado aqui para a gente poder fazer uma análise do potencial que o voltímetro vai marcar. Só para a gente poder entender e finalizar a parte da ponte de Wheatstone. A gente vai ter aqui o seguinte, ó. A gente sabe, né? Deixa eu limpar isso aqui. Que a corrente que está passando é de 5 amperes. Deixa eu limpar aqui melhor. Tá nada limpo. Isso Como aqui, se ó. nada tivesse acontecido. 10, 20. Esse aqui é um 20, tá? Vocês viram um 20 aqui? 20, 10. A corrente que está passando por aqui vale 5. A corrente que passa por aqui vale 2,5. Se você calcular quanto que esse cara gasta, a gente vai ver o seguinte. Quanto que ele vai gastar? O igual a RI, certo? Sim. 5 vezes 10, 50. Se você ver quanto que esse cara gasta, ele vai gastar quanto? 20, que é a resistência dele, vezes 2,5. Vai dar quanto? 50.
Eles não gastam a mesma coisa? Sim. Quanto que vai ser Aí o 50 potencial para aqui? descer para um lado, 50 para descer para o outro. Isso. Então, quanto que o voltímetro vai marcar? 50. Não, ele Não, marca a 0. diferença. Zero, exatamente. Exatamente. Pô, perfeito. E se eu substituir, agora que eu sei que a diferença de potencial aqui é zero, se eu botar um amperímetro, vai passar corrente por aqui? Não. Não. Essa é a famosa ponte de Wheatstone. Eu ia falar Witch, né? Mas tudo bem. Se eu botar uma lâmpada aqui, ela brilha? Não. Mas Essa é você a não passa. condição da ponte de Wheatstone. De boa? Foi? Perfect. E aí, a gente tem aí o que mais? Capacitor. Vamos fechar com capacitor e duas questões. Falta pouco. Fica com a gente. Eu sei que está batendo agora 1 hora de gravação, mas fica com a gente. Aguenta. Força. Força, que vai dar bom. Se você maratonar isso aqui, você já está prestes a se tornar quase Mais do que preparado. um especialista em Enem e eletrodinâmica. Um eletricista do Enem, quase. Capacitor é o seguinte, tá? Na prática, aqui enxugando a teoria, capacitor ele vai ser composto de placas paralelas e a representação dele é de tracinhos iguais. Ele serve para armazenar, ele armazena carga e as libera rapidamente, beleza? Isso acontece pelo processo de indução eletrostática, mas a gente não vai falar disso, beleza? Você precisa saber que o capacitor armazena o quê? Carga. E como que ele armazena essa carga? Existem algumas fórmulas para calcular. A capacitância, né, do capacitor em função da sua carga é dada por Q sobre U. Essa é a fórmula para calcular a capacitância de um capacitor em função da sua carga. A capacitância dele, né, é o quanto de carga ele pode acumular, né? Então aqui é a capacitância. E ela vai ser medida em quê? Em farads. Farad. Geralmente você vai ver em microfarads ou milifarads. Aqui é a carga. A carga, ela é medida em quê? Carga elétrica. Em coulomb, né? A gente já falou disso. Lá no comecinho do intensivão. E o U é o quê, Gabriel? Fala pra gente. O EDDP. O é DDP, exatamente. Se o U é DDP, a gente vai ter aí, ó, o valor de U como DDP. E aí, vamos lá. O negócio aqui já não tá querendo colaborar mais muito comigo. Eita. Calma. Volts. Eu tô tentando trocar a caneta aqui, ele não quer trocar. Então, essa é a expressão que a gente vai usar aí para calcular a capacitância. Tem umas pessoas que escrevem de outro jeito aí essa capacitância aí. Vou deixar Boa. vocês descobrirem aí para ver como que fica. Trabalhem a matemática aí nessa Trabalhem a fórmula aí. matemática aí para a dica, isola a carga. Deixa o Q isolado. Para você ver como que as pessoas usam essa expressão em sala de aula. Aqui, pelos mesmos motivos do Rho igual a LA, eu não vou poder escrever, né? No caso do Rho LA, eu tinha que escrever. Aqui eu não vou escrever. Vou deixar vocês descobrirem o que é. E, por favor, não comenta nos comentários para o YouTube não banir vocês. Só fica aí o segredo entre a gente. E aí a gente tem a energia também, né? A energia não tem jeito. A energia, ela vai ser, capacitância vezes DDP ao quadrado divididos por 2. Essa é a energia que um capacitor pode armazenar. Como que a gente fala essa frase? Fica aí também um mistério aí. Mas não é tanto mistério assim não. Se você tiver um pouquinho de criatividade, você já enxerga alguma palavra aí na fórmula da energia. Eu e Gabriel, a gente vai se abster aqui
nos comentários para a gente não ser deletado aí pelo grande YouTube. E aí, olha só, essa questão já dá para fazer. E aí depois eu vou fazer a próxima, que também não é muito difícil. Show. Essa questão fala que tem o desfibrilador salva-vidas de pessoas que são acometidas por ataques cardíacos ou arritmias. Ele dispõe de um capacitor que pode ser carregado por uma fonte com uma alta tensão. Usando um desfibrilador, pode-se fornecer energia ao coração por meio de um choque elétrico, para que ele volte a pulsar novamente em seu ritmo normal. Um socorrista dispõe de um desfibrilador de 70 microfarads que pode armazenar 220 joules de energia quando conectado a uma rede de 220 volts. Ele quer saber a carga armazenada no desfibrilador. Cara, você pode usar qualquer fórmula que você quiser para resolver essa questão. Como assim, Luiz? Qualquer fórmula? Qualquer forma, né? Eita, calma, calma. A gente pode usar qualquer fórmula, seja a expressão que envolve carga, capacitância e U, ou a expressão que envolve capacitância, DDP ao quadrado e o 2. As duas você resolve o problema, só que você tem que estar ligado que essa capacitância está em microfarads, né? E aí você tem que passar ela para farad. Uhum. Como que a gente vai fazer isso? A carga armazenada vai ser dada por capacitância vezes DDP. Legal. Fazendo aqui o cálculo da capacitância, o microfarad, ele é 10 a menos 6, então é 70 vezes 10 a menos 6. E a DDP, a gente sabe que é 2.500. Fazendo o produto de 70 com 2.500, a gente acaba encontrando um número. Que número é esse, Luiz? A calculadora disse pra gente que é 175 mil. Vezes 10 a menos 6. Ela não tem motivo para mentir pra gente. E ela não mente pra gente. Pegando essa potência de base 10 aqui, ó, eu tenho que andar 6 casas. Mas você nem precisa se dar esse trabalho, né? Qual é o número que termina aí com 175? Gabarito letra C. Isso é uma coisa importante aí para o pessoal que vai fazer a prova. Aprendam a trabalhar com as alternativas. Tem que aprender a trabalhar com as alternativas. Isso mesmo, Gabriel. Porque, pô, ficar fazendo conta desnecessário Tu não é terminar maneiro. esse cálculo aí, cara, já perdeu minutos valiosíssimos. E aí, só para a gente finalizar, o que eu vou falar da associação em série paralelo de capacitores é o cálculo da capacitância equivalente, é o que você precisa saber. Quando você tem capacitores em série, você tem algo mais ou menos assim. E quando você tem eles em paralelo, você vai ter eles mais ou menos assim, ó. Lembrando, tá? É uma teoria extremamente enxugada, né? Nem 20% do que o capacitor representa, assim, na física, mas não é nem 10%, na verdade. Mas vai ser isso aqui que a gente vai apresentar para você poder fazer sua provinha na paz de Deus. Como calcula capacitância equivalente? A capacitância equivalente em série, ela vai ser 1 sobre a capacitância equivalente igual a 1 sobre C1 mais 1 sobre C2 mais 1 sobre C3 e assim por diante. A gente tem aí a mesma expressão da associação de resistores em paralelo. E para a associação de capacitores em paralelo, a gente vai fazer que a capacitância equivalente vai ser a soma das capacitâncias. Então, capacitor, né, capacitância equivalente é ao contrário da resistência equivalente. Dito isso, a gente já pode encerrar aí com a última questão, que fala para a gente o seguinte: um cosmonauta russo estava a bordo da estação espacial do MRI quando um dos seus rádios de comunicação quebrou. Ele constatou que os dois capacitores de 3 microfarads e 7 ligados em série estavam queimados. Em função da disponibilidade, foi preciso substituir
os capacitores defeituosos por um único capacitor que cumpria a mesma função, e ele quer saber qual é a capacitância em microfarads do capacitor utilizado pelo cosmonauta. Como são capacitores em série, o cálculo vai ser a questão lá do resistor em paralelo. Percebe só que o programa também já não está ajudando muito mais. E aí, O programa também tá cansado. o programa também está cansado, assim como nós. A associação em série vai ser 1 sobre sec igual a 1 sobre C1, mais 1 sobre C2, 1 sobre C3. Cuidado para não confundir e, como ele fala que tá em série, né, você não somar 7 com 3 e ter a resposta. E tem a resposta, que é a resposta que o 10 aqui. Não faz isso. Você vai fazer o quê? Você pode até usar aquela propriedade, né, do produto pela soma, já que a fórmula é a mesma. Então você vai fazer, ó, produto pela soma para associação em série. O produto é 3 vezes 7 e a soma é 3 mais 7. 3 vezes 7, 21, claro. 3 mais 7, 10. Isso vai dar 2,1 microfarads, gabarito. Exatamente. Letra Letra C. C. Então, gente, mais um aulão aí finalizado. E vai faltar só o último aulão, que vai falar de gerador e receptor. E aí, a gente deve gravar num outro momento e disponibilizar a vocês. Se o Gabriel não puder, eu termino a missão aqui com vocês, beleza? Então, a gente vai ficando por aqui. Desejo a todos uma ótima semana. Bons estudos. E se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve no canal. Isso vai ajudar bastante a gente e motiva a gente, né? Eu e o Gabriel a estarem aqui para gravar mais aulas. E aí, Gabriel, fala Incrível, aí. como sempre. Valeu, pessoal. Tamo junto. Até a próxima. Valeu! Tchau, tchau.